Aqui ao vivo no nosso estúdio eu recebo com muita alegria a farmacêutica bioquímica integrativa, Joeli Pucci. Que delícia te receber aqui. Bem-vinda. Muito bom dia, muito obrigada. Seja muito bem-vinda, venha sempre. Vamos falar sobre este assunto maravilhoso, que eu até falei para ela agora há pouco. O que será que é emagrecimento integrativo? Vamos desmistificar tudo o que acontece. Que é isso? É um emagrecimento onde a gente gerencia o peso de forma sustentável. Ou seja, quando eu emagreço, eu permaneço magro. Porque a grande dificuldade... Eu gosto dessa parte de permanecer magro. Permanecer, porque a grande dificuldade é justamente essa, né? Sim, claro. É o grande desafio. É o desafio. Eu quero emagrecer, mas daqui a pouco eu faço a sanfona e volto. Então, o que vem trazer o integrativo? Eu quero olhar esse corpo, eu quero entender como ele funciona. Então, eu vou olhar hormônio, eu vou olhar a parte bioquímica, eu vou olhar suplemento, eu vou olhar intestino, a microbiota, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu quero entender também como que são os pensamentos dessa pessoa. Que crença, que condicionamento ela tem com relação à comida? Que comer é bom? Que comer é ruim? Que vai acabar a comida? Então eu tenho que comer tudo agora? Você sabe uma crença comum que o pessoal tem? O meu metabolismo é lento. Ele tem isso. Então ele nunca consegue. Eu penso que o meu metabolismo é lento. E ele se lentifica. Sim. Então eu tenho que entender a maneira de pensar. Eu tenho que entender o campo emocional. Com quais emoções eu me sento à mesa? Quem que está gerenciando o meu campo emocional? É a ansiedade? A pessoa que senta ansiosa, ela come até os talheres se você deixar. É verdade. A pessoa que come com raiva não mastiga. Ela engole. A digestão fica muito prejudicada. Prejudica e, ao mesmo tempo, você também tem uma lentificação metabólica, porque o corpo tem que ficar mais tempo ali no esvaziamento gástrico. E também um aspecto que eu preciso mudar desse campo emocional. Então, eu quero ter pensamento leve. Tanto que eu tenho um programa, já faço isso há mais de 10 anos, chamado Mente Leve, né? Aliás, mente livre, corpo leve. Mente livre, corpo leve. À medida que você liberta a mente, o campo emocional, entende quais emoções que você está vivenciando, você consegue, a partir daí, se conscientizar e fazer um gerenciamento de peso. Eu não gosto nem do termo dieta, porque o pessoal fica apavorado quando fala dieta, né? Dieta remete à restrição, que remete à fome, que remete à não sobrevivência. Aí eu não posso. Então, a pessoa naquele momento já se sabota. O corpo já se sabota, dizendo, não vou fazer isso não. E se eu morrer? Então já trava. Então é nessa hora que a gente ressignifica esse conceito que a pessoa tem, a crença que ela tem. Entendi. Vamos falar daqui a pouquinho sobre... tem muita coisa. Esses condicionamentos que a gente guarda aqui na cabeça e fica auto-sabotando o tempo todo, Dai, o tempo todo. Não é isso? O tempo todo. Agora me diz uma coisa. Por exemplo, você falou comer emoções. As pessoas já escutei muito, inclusive eu, tá, gente? Assumo. Tô feliz, como. Tô triste, como. Tô desesperada, como mais. Tô depressiva, briguei com alguém. Eu mereço. Vou comer um chocolate porque eu mereço. Hoje eu posso porque eu tive um dia difícil. Por que a gente faz isso com a gente mesmo? Veja, segundo a neurociência, que eu fiz um bom tempo, né? Eu me formei em neurociência clínica para entender como é que o cérebro faz esse movimento. Quem manda aí dentro? Quem manda? Como é que acontece? Então, nestas horas, o cérebro ele recebe um estímulo. Você emocionalmente está afetada? Tá? Vamos lá, vamos entender o raciocínio. Eu tô muito triste, tá? Eu tive um problema, um desentendimento, eu tô muito triste. Este sentimento, ele leva um estímulo para o cérebro, numa região chamada amígdala. Não é a amígdala da garganta, é uma região lá no cérebro que condiciona as emoções. Então eu recebo isso, vai o estímulo. Nesse lugar, eu começo a liberar neurotransmissores. Vários neurotransmissores. Ele é responsável por te trazer sensações no corpo. Então, mais tristeza você vai ter. Mais angústia você vai ter. Daqui a pouco ele te traz o comportamento ansioso, o comportamento triste. E a partir daí, aciona uma outra área cerebral, do hipotálamo. O hipotálamo vai condicionar o centro da fome.
Então, já que eu não tenho isso, eu vou me compensar por isto. É tudo estímulo, é tudo baseado em estímulo neurológico e neuroquímico. Então, é aquela estrada. Então, aí eu libero isso, trago o comportamento como mais, trago o comportamento de novo. E assim sucessivamente. É um circuito neurológico, neurobiológico que a gente chama. E aí a gente vai chegar em toda essa história, a gente consegue chegar em uns bloqueios. Isso. Que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa, gente, que eu achei sensacional. Existem uns bloqueios. Eu até contei para ela uma história minha, que a minha mãe dizia que depois que eu nasci, depois que ela engravidou, ela nunca mais voltou ao peso dela. E eu, depois que eu tive a minha filha, eu nunca mais consegui voltar ao meu peso. Por que que eu copio a minha mãe? Olha lá, isso é... Eu nunca tinha pensado nisso, porque ela contou uma outra história. Depois você conta da menina do câncer. Eu achei maravilhoso. Veja, gente, o nosso cérebro, ele linka informações, ele trabalha com associações. Tá. Tanto que quando você substitui uma crença, como nós falamos agora, tem que imediatamente vir outra. Eu tiro uma ruim e ponho uma boa. Então, nesse circuito, como você me falou, você tem uma programação aí dentro, nosso cérebro é programável, gente. Tá? Por isso que a gente pode programar o que é bom e pode programar o que é ruim. Que não é. Então, daí o despertar de consciência falando, eu quero programar o que é bom. Então, aí no teu circuito tinha uma programação. A mãe, né, nunca mais voltou ao peso depois da sua gestação. Ótimo. Aí você vem, é inconsciente isso, tá, gente? Você vai repetir o padrão dela, tendo sua filha e não conseguindo voltar ao peso. O que o cérebro linkou aí? Eu sou leal à minha mãe. Isso chama lealdade invisível, a crença da lealdade, de invisibilidade. Então, eu tenho que continuar sendo filha da minha mãe. E para ser filha da minha mãe, eu tenho que repetir tudo que ela fez, inclusive isso. Olha só, conta a história da menina do câncer. Veja. Você teve uma paciente, é incrível, gente. O cérebro, ele é misterioso e ao mesmo tempo complexo e lindo de você entender como ele funciona. Então, certa feita, eu tenho essa paciente, já trabalho com esse emagrecimento integrativo, já que eu te falei, 10 anos. Então, nós estávamos com esse caso dessa paciente que veio, ela fez tudo certinho, né? Eu montei a dieta anti-inflamatória para ela, baseada no tipo sanguíneo, que é o que eu faço. Ela estava com os fitoterápicos, com os medicamentos, modulada e veio perdendo o que precisava, né? Veio gerenciando. Chegou certa feita, ela estagnou. Na hora que a gente fez o trabalho de bioimpedância, eu olhei e falei, mas por que não está andando? Revisa tudo, né? Revisa a dieta, revisa o condicionamento. O que tinha de história? Olha que curioso. Ela conviveu com uma tia e uma mãe, num período da vida dela. E esta tia, num determinado momento, foi emagrecendo, e ela pequena, ela tinha 5 anos. Ela viu aquela tia definhar e morrer. O que o cérebro dela linkou naquele momento? Que quem emagrece muito... Morre. Então, o que ela pensou? O cérebro ali dentro? Não, parou. Estagna aqui porque nós queremos sobreviver. Ó, você tem filho, você tem família, você tem isso. Parou. Tá bom aqui. Quando nós detectamos isso, porque você detecta através de técnicas de PNL, de reprogramação, de coaching, você imediatamente vai lá e desconfigura isso, desinstala esse comando e coloca um novo. Ou seja, você pode ser saudável, o emagrecimento aqui não vai te levar à morte, nós estamos num ambiente terapêutico controlado. Então, quando ressignificou, aí ela foi. Ela conseguiu o objetivo. Ela conseguiu. Que maravilhoso. Ô, João, me diz uma coisa, olha, a Rosana perguntou aqui, seria benéfico para quem tem fibromialgia? Sem dúvida. Sem dúvida. Reprogramar a mente, ela está perguntando, a questão do emagrecimento. Eu acho que sim, do emagrecimento, fazer... o emagrecimento integrativo para quem tem fibromialgia. Sim, muito, porque a fibromialgia é uma doença inflamatória, né? A gente sabe que é uma doença subclínica inflamatória. E a obesidade é uma doença subclínica inflamatória, né? Mediada aí por neurotransmissores e pela microbiota intestinal.
Quando você fala em alimentos, né, fazer essa dieta, essa reprogramação. Isso, já aprendi. isso. Já aprendi. É isso aí. O que são os alimentos inflamatórios e como eles impactam diretamente no funcionamento hormonal e a saúde do intestino e no processo de emagrecimento? Então, gente, eu adoro falar sobre isso, né? Por quê? O pessoal acha que emagrecer tem a ver com restrição, então eu não vou viver mais. Não, gente, você vai tirar o que inflama o corpo. Obesidade já está provado que é uma doença inflamatória sistêmica silenciosa, que te leva para a síndrome metabólica, que é o quê? Vai aumentar a glicemia, então a resistência insulínica. Os exames todos. Todos. É colesterol elevado, é triglicérides elevado, é pressão, é problema cardiovascular e o processo inflamatório. Então, imagina o teu corpo, eu gosto muito, quando eu escrevi um livro junto com o Rumes, eu coloquei um capítulo dizendo que a inflamação silenciosa é o nosso incêndio interno. É um incêndio. É você pegando fogo. Imagina uma pessoa pegando fogo internamente. Isso é o simbolismo de uma inflamação sistêmica silenciosa, provocada por alimentos. Então, você imagina, o corpo precisa estar equilibrado para te defender contra doenças e não contra a comida. Quando você põe alimentos que inflamam, por exemplo, os açúcares que o pessoal... Ah, mas é só hoje. Ah, é só um brigadeirinho. É só uma fatiazinha. O corpo não sabe. Ele está trabalhando com esse açúcar. Os lácteos e derivados, porque tem lá o problema da lactose, dos caseinatos, né? A gente tem os produtos processados. O glúten. O glúten que está lá, a proteína altamente inflamatória que abre todas as vilosidades intestinais. E para nós mulheres, o pior de todos, as gorduras trans, que é o barulhinho. Você vai comer uma bolachinha, sabe aquele barulhinho que faz? Isso é gordura trans. Para nós, isso destrói colágeno. Você não tem ideia. A homem destrói também, destrói. Mas para nós que já estamos nos 40 a mais, 50 a mais, acaba, gente, acaba. Então, eles inflamam de tal forma que desacelera todo o metabolismo. Então, entendi, Jô. Então, com uma dieta desinflamatória. Você tem que tirar, sim. E aí, a gente tendo aí todo esse acompanhamento, até aqui, assim, a importância da saúde mental no emagrecimento e também como lidar com essas ansiedades, as compulsões, tudo isso. A gente trabalhar o mental com essa dieta anti-inflamatória, vamos conseguir ter um bom resultado. Sim. Vou te contar mais um caso de uma paciente minha com relação ao doce. Ela chegou para mim e disse assim, eu quero rejuvenescer, eu quero emagrecer. Tá bom, então vamos começar, né? De forma integrativa. Então vamos checar peso, fazer tudo aquilo que a gente faz. Bioimpedância, conversa com o Nutri, porque na nossa equipe tem o Nutri. Conversa com o Nutri, conversa com o médico, modula, papapá. E ela disse assim, eu não consigo parar de comer bala. Eu falei, bala? Você tem 45 anos, bala? Ela falou, é bala, não é chocolate, é bala. Eu falei, gente, mas curioso, tem alguma coisa aí? Ela falou, não consigo, eu tenho bala em qualquer lugar. Eu falei, tá bom, então vamos tentar entender o que está acontecendo aí. Você sabe, conceituei ela do quesito anti-inflamatório, ela falou, eu sei tudo isso, mas eu não consigo. Quando a pessoa fala para mim, eu não consigo, eu tenho consciência, mas eu não consigo, o que eu penso? Tem uma crença, um condicionamento, uma verdade aí dentro dela, que é muito forte e que está falando para ela assim, me obedece. Tá bom. Então fizemos o processo e descobrimos, veja só, que quando ela tinha estamos falando de uma mulher de 45 anos. Nossa. Quando ela tinha aproximadamente 7, 8 anos de idade, a mãe professora e o pai professor também. E eles ficavam sozinhos em casa com a colaboradora, lá com a empregada. Quando a mãe e o pai chegavam, a mãe ia fazer o jantar e depois do jantar o pai abria um saquinho de bala, aquelas balinhas de bomboniere, vem com aquele saquinho de bala. O pai abria, todos deitavam no tapete assistindo televisão e o pai distribuía bala para todos. Então ali era um momento de afetividade. Era uma memória afetiva. Era uma memória afetiva traduzida pela bala. Então a bala para ela representava a família, representava o pai, a mãe, os irmãos. Então como o cérebro vai dizer?
para de comer bala. Isso é bom, porque te remete a uma memória boa. E quando eu conscientizei, ela entrou e falou, gente, eu nunca tinha pensado nisso. E quando conscientizou, parou de comer a bala, emagreceu o que precisava e falou, hoje eu nem tenho necessidade. Por quê? A gente, nesse momento, desloca a crença. Ela começa, na verdade, a enxergar a vida com dela. Clareza. E ela não é que ela vai ser proibida de comer a bala. Ela só não vai comer toda hora, todo momento. Ela vai se permitir comer a bala só em momentos que ela precisa daquele Ela não afago. tem mais aquele apego. O cérebro soltou, desprogramou aquilo. Que sensacional. Ela emagreceu 12 quilos, ela gerenciou isso, ela foi muito bem, ela chegou em 12 quilos, Caramba. rejuvenesceu, ela não usava mais saia, vestido, porque ela falou que ela não se gostava mais, só roupa larga. Ela veio, nas sessões começou a vir com um vestido, outro, eu falei, ela falou, mudei todo o guarda-roupa. Ai, que demais. E isso é muito gratificante, tá? Quando a gente olha para isso e fala, imagino. putz, eu consegui tocar essa vida que estava em sofrimento. De alguma maneira, eu ajudei ela a se transformar. Nossa, muito bom. Existe uma pressão, Ju, aqui ó, uma pergunta que eu achei boa. Existe uma pressão estética muito forte na sociedade. Como equilibrar o desejo por um corpo bonito com a busca por saúde e bem-estar, sem cair nesses padrões tóxicos? Então. Porque assim, tá todo mundo usando um negócio, vamos todo mundo usar também. Justo. Tem que tomar cuidado. Muito. Veja, são as dietas da moda. Sim. Como eu te falei, eu não gosto muito de falar desse campo dieta. Eu gosto de falar, vamos reestruturar um hábito, uma conduta, vamos modificar, vamos levar você para um campo de saúde. Porque o campo estético também é um campo de saúde. O pessoal acha que estético é só modela bonitinho, copia, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia, faz todo mundo com a mesma carinha, com o mesmo corpinho, com o mesmo... Não é assim. Estética também é saúde. Então eu quero levar a pessoa para ter uma saúde. Sim. A pressão é grande, porque tem que ser um modelo, né? Copiou aquele modelo, quem sair daquele padrão, tá fora. O que não é verdade. A pessoa coloca uma crença que eu tenho que ser assim, eu tenho que ter o corpo do fulano, eu tenho que ter o nariz do ciclano. E aí vão vendo as aberrações. Então, nesta hora eu entendo assim, quando eu começo o trabalho com a minha paciente, que crenças você tem com relação à beleza? O que é beleza para você? Da onde vem esse seu padrão? Você está copiando de quem? E por qual motivo você está copiando? Quem que você acha que você não é? Para ter que ser igual àquele, para você se identificar com ele. Quem ele é? Então começa o trabalho de reprogramação das crenças, nesse sentido, até que elas vão se autoestimando novamente. As minhas meninas que eu trabalho lá é 50 a mais. Então já são pessoas que sabem o que querem, que já tentaram de tudo, que não encontraram saída, no sentido mas, de repente, precisava desse desbloqueio precisa da mente. do pá. Quando ela fala da crença, na verdade, é o condicionamento, é o bloqueio mesmo. Que nem eu disse aqui, eu não consigo emagrecer porque eu guardei na minha memória que a minha mãe também não conseguia emagrecer. Veja, Day, assim, onde surgem as crenças para as pessoas entenderem? Do 0 ao 7. É o pior período para você de idade. A neurociência fala muito disso, a PNL fala muito. É de 0 a 7. É ali que acontece. Então, os exemplos que a gente dá para os nossos filhos, para as nossas filhas, enfim, vai ser sedimentado. E ela vai nos copiar. Vai copiar. Então, a crença, ela entra como uma verdade absoluta. Imagina você, eu tenho minha filha, se eu chegar para ela e falar assim, olha, comer, sei lá, 2 quilos de açúcar por dia é bom. Ela tem 4, ela tem 3, ela vai acreditar. Então, em algum momento, tá guardado lá dentro, assim, minha mãe me ensinou que pode. Então, pode. Só que ela vai levar isso para a vida adulta dela. A crença se eleva. Chega lá, ela se depara dizendo, não pode, ela fala, não pode. Então é um conflito. É um conflito, olha que maravilhoso. É ali que a gente tem que... Então, cuidado, pessoal, vocês que trazem informações para os filhos, cuidado com o que vocês estão falando. Né? Não só na questão de emagrecimento. Não só falar, exemplo também. Exemplo, né? Porque a crença, ela vem por um forte condicionamento e uma forte emoção. Pode ser boa ou ruim. Você pode condicionar uma criança na alegria. Você pode condicionar a criança na tristeza. Um professor condiciona. Um livro condiciona. E vai guardando essas E guarda. memórias. A crença é igual tatuagem. Daí. Fica impregnada numa área cerebral, oscilando. Ela fica ali, a neurociência mostra, ela fica vibrando.
Ela fica vibrando. Você, em alguns momentos, todo mundo já passou, eu também já passei por isso. Você tá fazendo uma atividade normal, de repente você fala assim, que vontade de comer tal coisa. Você fala, ué, mas por que eu tô pensando na tal coisa? O que tá acontecendo? Vem aquela torta de morango, você fala, o que tem a ver isso aqui? Quer dizer, o que o cérebro está querendo me dizer? Naquela hora, assim, vou recompensar você, olha, que tal um docinho? Quando você vai procurar, em algum momento, quando você estava triste de criança, alguém te deu um docinho para compensar. Nossa. Após que você está em casa acompanhando o nosso programa agora pensando, por que eu não consigo emagrecer? Justo, justo. Às vezes está tudo aqui dentro, ó. Eu acabei de descobrir aqui que eu não consigo chegar no objetivo porque eu tenho essa memória. Você tem essa memória. Materna. Exatamente. Condicionou. Poxa. Então, veja, se agora você começar a emagrecer, é como se você estivesse traindo tua mãe. E na verdade não é nada disso. Não é nada disso, mas, gente, isso é inconsciente. E ele tá lá nas profundezas e ele é quem comanda. 95% nós somos o inconsciente, 5% só o consciente. Que maravilha. 5%. Vamos colocar na tela, por favor, o endereço da doutora, aí nas redes sociais. Doutora Joeli, muitíssimo obrigada. Eu te agradeço muito por tudo, né, esclarecedor. Uma delícia. Que a gente fala sobre emagrecimento. Que bom mesmo, né? Que a gente consegue levar informação, saúde, gente. Saúde. Vamos em busca de saúde. É o que mais a gente quer, levar saúde. Muitíssimo obrigada, viu? Querida. Volte sempre. Obrigada mesmo. Nós vamos